princípio, tá tudo certo, tá aparecendo gravando para vocês, é a primeira vez que eu gravo. Então, Mel, agora te passo a palavra. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a diretora suplente, estou representando a diretoria, a presidência aqui neste evento, né? Um primeiro evento da Liga, né? Muito querido da sua... Desejo um bom evento a todos. Abrir a câmera, né? Para a gente poder ver os rostos de vocês. E passo a palavra agora para os coordenadores Tiago e Mercedes. Teu áudio está fechado, Mercedes. Eu sempre esqueço do áudio, né? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz que nessa noite aí, então, eu gosto, né, desse friozinho, o Thiago já nem tanto, mas é tão gostoso, né? A gente põe um cobertorzinho, a gente se sente até mais acolhido, eu pelo menos, né? Então, assim, e hoje estou me sentindo muito mais acolhida, né, com a nossa convidada maravilhosa aí com esse conhecimento que com certeza vai passar para nós e nós todos aqui como ligantes com essa sede enorme de aprendizado aí que nós temos. Então sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que o nosso evento vai ser o melhor de todos, não tenho dúvidas. E fiquem à vontade para fazerem perguntas, para qualquer dúvida, a gente está aí para poder ajudá-los. Então, como a Mercedes trouxe, para nós é um enorme prazer tê-los conosco aqui na noite de hoje. Não tenho dúvida que vai ser muito rica e produtiva. É para ser um espaço de troca, justamente, que a gente consiga sanar dúvidas, é para ter uma interação bacana, então não se sintam constrangidos, tá? Nos colocamos à disposição a respeito do chat, qualquer coisa podemos ir conversando também, tá certo? Agora, dando seguimento à nossa atividade, eu passo a palavra para a Nívia. Olá, boa noite. Muito boa noite a todos. Obrigado, Natália, por disponibilizar o teu tempo para nos atender e passar o teu conhecimento para nós. Então, eu vou falar um pouquinho da Liga, né? Que a Liga, vou falar sobre a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que foi fundada em 19 de julho de 1959. É a primeira organização que representa a classe de psicólogos do Estado. Há 6 décadas, essa sociedade tem trabalhado para o desenvolvimento da psicologia através de múltiplas possibilidades de estudo e assim como comitês, que oportuniza que os profissionais ou recém-formados aprofundem-se em áreas específicas dentro da psicologia. Possui publicações da revista Diáfora, bem como cursos, palestras, jornadas, atividades culturais, de modo que a sociedade oferece um espaço de aprendizado continuada, pois acredita que a troca de conhecimento amplia o saber e transforma o futuro. Então, seja muito bem-vinda a todos, né? E eu passo a minha palavra. Boa noite, eu sou a Luana e eu vou apresentar um pouquinho o propósito da Liga, né? A Liga de Estudantes Recém-Formados da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul surgiu com a intenção de promover um espaço de discussão e construção de conhecimento para os seus membros sobre assuntos inerentes às práticas em psicologia, né? Auxiliando na capacitação, no desenvolvimento dos profissionais no início da carreira. Sendo assim, a Liga é um espaço de troca de experiência e compartilhamento de informações, né? Além de produção científica, a gente tem pelo menos uma produção científica com intenção de publicação ao longo do ano. A gente tem as seleções semestrais também, e a gente trabalha no modelo de ciclos de estudo trimestral, né? Onde ao final de cada ciclo a gente promove um evento para celebrar o final do ciclo, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para celebrar o nosso primeiro ciclo de estudos de 2022.
A gente também tem um espaço nas redes sociais da sociedade, caso vocês queiram acompanhar a gente, né, lá no Instagram, no Facebook, a gente tem uma publicação semanal que a gente compartilha um pouquinho o que a gente tem estudado, a gente anuncia nossas seleções por lá também, então fiquem à vontade para acompanhar a gente. Espero que essa seja uma noite de muita troca e aprendizado, e passo a palavra para a Luísa, que vai apresentar o tema do evento. Boa noite. Boa noite, galera. Eu sou a Luísa Brasil, da Liga, e o nosso evento hoje chama-se SOS Psi, a formatura chegou, para onde eu vou. Vamos discutir o início da prática clínica em psicologia, seus aspectos éticos e legais, e como se dá o exercício da profissão nesse contexto de pós-formatura, né, os nossos primeiros passos. Como palestrante do evento, nós temos a Natália Coimbra Ribeiro. Natália é psicóloga formada pela Uniriter e mestranda em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela está realizando formação em terapia do esquema pela Weiner Psicologia Cognitiva, trabalha principalmente com transtornos psicopatológicos e é uma das organizadoras do livro Transtornos Psicopatológicos do Adulto do Envelhecimento, Atualização e Prática Clínica, da editora Sinopsis, se alguém quiser comprar. Eu já estou fazendo um marketing aqui. Então, antes de passar a vez para a Natália, queria combinar contigo, Natália, que eu vou ficar responsável pela parte das perguntas, né? Então, ver como é que fica melhor para ti, se tu quer no final, se pode te interromper durante a tua fala, como é que fica melhor para a gente se Pode me organizar. interromper, por mim, pode, inclusive, abrir o microfone, se quiserem, bem uma conversa, assim, acho que vai render super bem dessa forma. Tá, então vou combinar com todo mundo que quem se sentir à vontade pode abrir o microfone e falar, ou levantar a mãozinha, também tem essa possibilidade aqui no Zoom, mas quem não se sentir à vontade pode mandar a sua pergunta ali no chat, que aí eu paro, interrompo um pouquinho a Natália e trago a pergunta para a pessoa poder ser respondida ali naquele instante, não ficar muito para depois, tá? Então, fiquem bem à vontade para ter essas duas formas de perguntar, mas também acredito que no final vai ter uma parte só de perguntas também, né? Então tá. Obrigada, Natália. Opa. Posso compartilhar? Isso. Então tá. Então, gente, agora eu terminei a formação, terminei o mestrado, então agora já concluí, agora eu sou só psicóloga clínica, aí estou formada em terapia do esquema, sou mestre em psicologia clínica agora também. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa temática que vocês vieram estudando durante esse período. E antes, assim, a gente sai da graduação, pega lá o diploma, passa por aquele momento que eu acho que todo mundo espera durante a graduação inteira, que é o momento da colação de grau, da formatura no gabinete. E a gente tem que ir lá, se a gente quiser seguir a área clínica, fazer a inscrição no CRP, pegando a nossa carteirinha de identidade profissional, a CIP. Para isso, a gente vai ter que agendar através do site do CRP, nessa opçãozinha que a gente tem em verde aqui no registro profissional, fazer o agendamento online para o atendimento no setor de cadastro, que daí era feito pelo menos de forma presencial, imagino que ainda esteja sendo feito, e depois a gente vai ter que fazer a seleção de todos os documentos para fazer essa inscrição. Eles vão pedir foto 3x3, não é a foto 3x4, mas é chatinho de achar. Na época que eu fiz, tinha um local bem perto do CRP que fazia esse modelo mais específico de foto, então tem como qualquer coisa recortar a foto do 4x4, pede pro fotógrafo tirar a foto um pouquinho mais, com a roupa um pouquinho mais aparecendo para recortar. Não tem problema, o CRP não encrenca com isso, eles orientam até fazer. Vai ter que ter a cópia do diploma e a via original, os documentos, aqueles documentos básicos, assim, CNH,
ou o RG com foto atualizada, não pode foto infantil. Então, se vocês verem, a foto tá muito antiga, é foto de criança, já vão preparando uma foto nova para que vocês tenham em mãos no momento em que vocês forem tirar o registro profissional. Vão com tudo preenchido à mão. Tem alguns formulários, assim, que vocês vão ter que imprimir e preencher à mão. Eles não aceitam digitado alguns formulários, eles indicam no site, bem nessa página, e esse material eu vou compartilhar com o pessoal, para compartilhar, inclusive, com vocês, de repente, até na descrição do YouTube, que eu deixei o link aqui, clicando, aqui, sempre onde tem sublinhado, é algum link que eu deixei para vocês terem acesso ao site, onde vocês conseguem se informar mais, assim, sobre o material, sobre os documentos que vocês precisam ter nesse momento. Então, são coisas que vocês precisam já ir se atentando para ver o que eu preciso adiantar já antes da minha formatura. Tem faculdades que vocês recebem o diploma antes já, assim, no momento da colação de grau, da formatura em gabinete, vocês já saem com diploma. Tem faculdades que vocês recebem só um certificado de conclusão, um certificado de colação de grau. Se vocês estiverem com o diploma de graduação, vocês saem com a carteira de identidade profissional definitiva. Se vocês estiverem com o certificado de colação de grau, vocês saem com uma carteira de identidade profissional provisória, que vocês vão ter que transformar em definitiva depois, quando entregarem o diploma da graduação. Então, isso tudo vocês vão ter que avaliar, assim, na hora da inscrição, que documentos vocês vão apresentar. Uma dúvida que eu tive muito na época que eu estava me formando, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, as minhas aulas terminaram metade de julho, minha colação é só em setembro. Já tenho oferta de emprego, tem uma clínica querendo me contratar, tem um paciente querendo agendar comigo. Posso atender? Não. Sem CRP não pode atender, não pode ser contratado por clínica. Então, eu posso fazer o CRP antes de formado, já tenho a data da colação, já estou aprovada em todas as cadeiras. Não, não pode. Entrei em contato com o CRP, eu queria de todo jeito poder começar a trabalhar antes da colação. Não pode, eles pedem que seja feita a colação de grau, não pode ter nenhum um certificado, uma declaração dizendo que já tem a data, que já foi aprovado em todas as cadeiras, precisa ter, de fato, a colação ocorrida já para poder tirar o CRP. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena de trazer para vocês. Tendo o cadastro no CRP, hoje em dia, a gente tem muito o atendimento online, a questão da pandemia trouxe muito atendimento online. Então, vale a pena também, para quem for realizar atendimento online, fazer já o cadastro no EPSI junto, praticamente, assim, tirou o CRP, já vai, faz o cadastro no EPSI, que é um cadastro que vocês vão ter que preencher online mesmo, com intenção, para que eu quero realizar atendimento online, que plataformas que eu vou utilizar, que cuidados eu vou ter, quais são os cuidados éticos que eu vou precisar ter durante meu atendimento online, que espaços que eu vou utilizar. Eles fazem uma série de perguntas para entender em que contexto e para que tu quer utilizar o espaço online para o atendimento. Eles vão questionar se tu quer avaliação, se tu quer atendimento clínico. Então, vocês vão precisar desse cadastro também para atender legalmente online os pacientes de vocês. Então, já façam também. E esse cadastro tem que ser renovado anualmente. A inscrição do CRP, ela estando feita, vocês precisam pagar ela anualmente, mas vocês não precisam renovar a inscrição anualmente. O boleto chega via e-mail, sem vocês precisarem pedir. Caso não chegue, vocês entrem ali no meu CRP e vocês conseguem acessar os boletos. Aqui também no espacinho azul, boletos e anuidades, vocês clicam ali, vocês conseguem acessar com bastante facilidade os boletos do CRP. Pagando à vista boleto, tem mais facilidade. Eu tentei pesquisar, eu pesquisei, mas eu não me encontrei se ainda tem desconto para recém-formado, mas na época que eu me formei tinha 50% de desconto para recém-formado, se eu não me engano. Eu imagino que tenha, porque eu me formei faz 2 anos e meio, não faz muito tempo, então eu acho que deve ter ainda desconto.
Então, essas coisas vale a pena vocês se atentarem. Ah, me formei no meio do ano, peguei desconto só ali pro proporcional mesmo. Tem o desconto no início do ano de novo? Não, não tem. É o desconto que tu já utilizou ali na primeira vez que tu fez o cadastro e que tu pagou. Tem pessoas que preferem esperar até o início do outro ano, assim, e receber um desconto mais gordinho para usar aquele desconto. Mas vai muito da demanda que tá de pacientes, do quanto tu já quer divulgar o trabalho, e daí vai de cada um também como quer fazer. Após a inscrição do CRP no EPSI, nós vamos poder trabalhar como funcionário em instituições públicas ou privadas, ou a gente vai poder trabalhar também de forma autônoma em consultórios próprios, ou através de sublocação de consultórios de terceiros. Quando a gente trabalha como funcionário de alguma instituição, a burocracia fica sob responsabilidade do empregador, principalmente quando a gente está de carteira assinada. Quando a gente trabalha como autônomo, o registro acaba ficando, muitas vezes, a cargo da empresa, pela empresa registrar ali que tu está trabalhando, fazer o pagamento dos impostos na folha do teu pagamento, dar os descontos ali, te encaminhar e depois tu declarar mais como pessoa física e fazendo os cadastros que tu precisa fazer, mas não tem que fazer toda a burocracia que eu vou falar adiante de alvará e etc., que a gente vai conversar agora. Quando a gente for trabalhar de forma autônoma, a gente vai ter algumas burocracias mais chatinhas, mas que são mega importantes da gente conhecer, para não chegar alguém batendo na nossa porta dizendo que a gente não fez e a gente não saber nem do que estão falando. Que foi o que aconteceu comigo quando eu resolvi contratar um contador para fazer meu imposto de renda. A gente vai precisar de um alvará de localização da Prefeitura Municipal e um alvará sanitário na Secretaria da Saúde, se a gente optar por ter um consultório próprio, ao invés de sublocar uma sala. Quando a gente subloca uma sala, essa sala já tem que ter esse alvará de localização, um alvará sanitário para poder funcionar, então a gente não precisa fazer essa parte. Sugiro que vocês procurem saber se o local que vocês estão atendendo tem esse alvará, esses 2 alvarás, na verdade, para estar funcionando. Vocês vão ter que se cadastrar na Secretaria Municipal da Fazenda para recolher o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é quando vocês se registram como um profissional autônomo. Isso dá o direito para vocês de poder fazer recibos, como é que eu vou dizer para vocês? É um imposto baixo, bem, entre aspas, baixo, que vocês vão pagar em comparação ao pagamento, por exemplo, do Carnê-Leão, que é outro imposto que a gente paga também, que vocês vão pagar sobre o serviço prestado. Vocês vão pagar sobre cada atendimento que vocês estão realizando. Vocês vão fazer inscrição no INSS, se vocês nunca tiveram a carteira assinada em nenhum momento da vida. Se vocês já tiveram a carteira assinada, vocês já têm inscrição no INSS, então é muito mais pagar os boletos do INSS, gerar e pagar esses boletinhos para ter direito aos benefícios do INSS. O INSS é bom porque vai dar o direito ao licença maternidade, caso vocês adoeçam numa empresa, por exemplo, trabalhando como funcionário de uma empresa, vocês se afastariam através do INSS. Vocês trabalhando de forma autônoma, vocês não têm esse respaldo, se vocês não pagam por conta própria o INSS. Então, tá aí a importância da gente conhecer e saber que a gente precisa pagar o INSS para ter essa segurança. E a gente vai precisar pagar o Carnê-Leão, que é um imposto que a gente vai declarar todos os atendimentos que foram realizados no mês, e vai pagar um imposto sobre aquele montante de atendimentos. Tem, a partir de um valor que tu precisa pagar, é mil e alguma coisa, mas não se assustem, porque é 1.000 e alguma coisa, mas a gente precisa contar as deduções também. Por exemplo, eu recebi 2.000, por exemplo, de pacientes, mas eu paguei plano de saúde, eu paguei estudos, fiz cursos,
Daqui a pouco estou fazendo uma especialização. Eu paguei psicólogo deduz do imposto de renda. Tem muita gente que não sabe a terapia que vocês fazem para, inclusive, atender melhor os pacientes de vocês deduzem do imposto de renda. O contador que vocês pagam, se vocês não quiserem ter que lidar com tudo isso sozinhos, vocês podem deduzir do imposto de renda. Então, isso tudo vai deduzindo e vai diminuindo o tanto que vocês têm que pagar desse imposto. Então, nem sempre vocês vão ter que pagar um montante gigantesco no Carnê-Leão por ter passado daquele valor de 1.000 e poucos, que é o valor que isenta o pagamento do Carnê-Leão. Vocês têm que gerar a DARF do Carnê-Leão igual, mas daí sai ali com valor zerado e vocês não precisam pagar, mas tem que ser gerada todo mês esse Carnê-Leão. E daí, anualmente, como todo cidadão, temos que declarar o imposto de renda, independente se vamos ter que pagar ou não algo sobre o imposto de renda, mas precisamos declarar também. Natália, Oi. tem uma pergunta no chat. Eu não sei se a Thaís quer abrir o microfone e perguntar, senão eu posso ler. A Thaís Mienoc está perguntando ali no chat se ela pode optar por trabalhar das duas formas. Por exemplo, trabalhar em meio turno de forma CLT e meio turno de forma autônoma. Pode, desde que a empresa não contrate com dedicação exclusiva, como tem alguns concursos públicos, por exemplo, que contratam com dedicação exclusiva, algumas empresas que pedem dedicação exclusiva, mas daí geralmente são empresas que tu nem conseguiria, em termos de horas, ter uma dedicação dividida, assim, com outra atividade. Empresas que não conseguiriam trabalhar, por exemplo, 4 ou 6 horas. Tu pode sim, e daí na hora, inclusive, dos impostos, tu vai declarar ambas as rendas. Só que o valor da CLT, quando tu for fazer essa declaração, assim, um recolhimento tanto do ISS-QN, que é esse imposto do profissional autônomo, quanto esse imposto do Carnê-Leão, que é o imposto de renda de pessoa física, tu não vai declarar junto e tu não vai pagar mais imposto do que tu já paga ali no momento em que tu recebe a tua folha de pagamento e já vem impostos deduzidos da tua folha de pagamento. O que é da CLT já vem impostos da CLT, o que vier da tua renda de autônomo são esses impostos daqui. A gente vai ter que dividir aqui e daí lá no final do ano, no teu imposto de renda final, assim, anual, aí tu vai ter que juntar e fazer a declaração total da tua renda anual. Aí tu junta, mas não tem problema trabalhar das duas formas, não. Gente, até aqui, essa parte ficou clara, assustou, porque essa foi a parte que eu cheguei, eu contratei um contador e eu falei, eu preciso declarar meu imposto de renda. Ele disse, tá, eu preciso das guias do Carnê-Leão, dos comprovantes. Eu falei, o que é Carnê-Leão? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Só sabia o leão lá, o imposto de renda lá do leão no banco imobiliário. Não sabia que autônomo tinha que pagar isso. Então, para mim, foi um susto descobrir isso. Eu acho que foi 6 meses depois de formada, 1 ano. Foi quase 1 ano depois de formada, então eu tive que fazer retroativo do ano que eu tava já trabalhando e que eu queria a declaração. Então, foi caótico, assim. Eu lembro que foi bem caótico. Então, é uma coisa que quando eu falo até para colegas, assim, tipo, tá pagando Carnê-Leão, vai atrás, tem que pagar. Vários colegas não sabem, uma coisa que a gente realmente não costuma ver na faculdade, é o terror das pessoas, geralmente. E daí, quando essa foi a minha reação, assim, eu botei a Nazaré com essa cara aqui, que foi a reação que eu fiquei quando o contador começou a me falar esse monte de coisa, que eu precisava ter um cadastro de pessoa autônoma, que eu precisava pagar um INSS, que eu precisava ter um alvará. Na época, eu não precisava porque eu tinha uma sublocação, mas se eu quisesse abrir um consultório, eu precisaria
ter um alvará, que eu precisaria pagar um carnê-leão todo mês, que no final do ano eu tinha que declarar o imposto, tendo todos esses pagamentos e esses documentos em mãos. Eu fiquei com essa cara e eu fiquei, graças a Deus, que eu não estou fazendo isso sozinha e que tem alguém para me orientar. Então, uma coisa que eu digo para vocês é que vocês não precisam fazer todo esse processo sozinhos, assim, é um processo complicado, tem muita gente que fala, inclusive a graduação inteira, eu não vim para psicologia para lidar com matemática, e isso são cálculos que a gente precisa ir fazendo, tem as páginas que a gente vai colocando os dados, e acho que muita coisa facilitou com a tecnologia, mas vocês podem também contratar um contador ou uma contadora para lidar com essas burocracias mais chatinhas e ter orientação adequada para não correr riscos de daqui a pouco não se sentir seguro, de fazer essa parte mais chata, assim, que muitas vezes a gente não está disposto mesmo a lidar, ou não tem tempo, muitas vezes, com a demanda clínica de lidar. Até aqui tá tudo certo, gente. Essa é a parte que mais me preocupa, assim, de tudo que eu vou apresentar, é a parte que mais me preocupa. Eu vou seguindo e qualquer coisa vocês vão interrompendo, no final também a gente volta a qualquer coisa. Outra coisa que eu vejo, assim, que muitas vezes a gente tem dificuldade no início, e que é natural que a gente tenha dificuldade, é como que a gente vai trazer os pacientes para o consultório. O que eu percebo, assim, na minha trajetória e na trajetória dos meus colegas no geral, coisas que eu fui até escutando de professores ao longo da graduação, é a rede que a gente constrói durante a nossa graduação e até no pós-formatura, que é o nosso networking. Então, as boas relações com os colegas, com os supervisores, com os professores ao longo da nossa graduação, elas podem sim render bons frutos profissionais no futuro. Então, por exemplo, esse espaço que vocês estão proporcionando aqui, essa rede que vocês criam no momento em que vocês se juntam para estudarem, vocês conhecem a dedicação de cada um no momento em que vocês têm um grupo, pessoas que estão vendo vocês, assim, pessoas que já estão formadas, que supervisionam, que coordenam instituições que estão olhando para vocês enquanto alunos e que percebem interesse, que percebem frequência, muitas vezes, em eventos, que percebem vocês organizando eventos. Muitas vezes dá um clique de, peraí, é uma pessoa interessada, é uma pessoa que está sempre disponível, que busca, que vai atrás. E isso vai chamando a atenção, muitas vezes, dos professores. Mas, por incrível que pareça, assim, ou não tão incrível, não é dos professores, não é dos supervisores que vem a maior carga de indicações na maior parte das vezes. É dos nossos colegas. Então, a gente precisa também manter uma relação legal de parceria com os nossos colegas. Tem um quadrinho que muitas vezes aparece no Instagram, nas páginas de psicologia, que é quando a gente ajuda um colega, a gente não ganha como é que... Me fugiu agora como é que é a frase, mas basicamente diz que quando a gente ajuda um colega, a gente não ganha Me fugiu, se alguém lembrar, me ajuda. Mas diz que... Adriana? Lembrou? Sim, quando a gente ajuda um colega, a gente não ganha um concorrente, a gente ganha uma parceria, né? Seria mais ou menos isso? Exatamente. A gente ganha uma parceria, a gente ganha muitas vezes alguém que está ali, que admira nosso trabalho, que nos ajuda no futuro e que a gente está ajudando também. Então, é alguém que caminha com a gente, é uma potencial pessoa que daqui a pouco vai indicar um paciente, que a gente vai sentir a vontade para indicar um paciente ali no futuro. Então, construa uma rede com os colegas de vocês também, eu acho que é super bacana, são com os colegas, muitas vezes, que a gente vai dividir os consultórios. Hoje eu divido consultório com colegas que eu conheci no estágio na faculdade. Então, são essas pessoas que muitas vezes vão caminhar junto na clínica também com a gente. O encaminhamento é uma fonte de chegada muito forte de pacientes para os psicólogos no geral.
Parcerias com outros psicólogos e profissionais ou instituições de outras áreas de conhecimento podem ser outras formas, assim, de captar pacientes também. Advogados, muitas vezes, precisam de psicólogos, nutricionistas precisam de psicólogos, psiquiatras precisam de psicólogos, psicopedagogos, escolas, hospitais precisam de psicólogos, diversas instituições precisam de nós para atender os pacientes, para atender diversas demandas. Que serviço que nós estamos oferecendo nos nossos consultórios que podem ser de interesse de determinadas instituições ou de determinados profissionais. Eu, por exemplo, não faço avaliação psicológica. Eu preciso ter um colega que faça avaliação psicológica para eu indicar. Hoje eu não faço orientação profissional. Eu preciso ter um colega que faça orientação profissional para eu indicar. Eu não posso indicar uso de medicação, eu preciso ter um psiquiatra, ou mais de um psiquiatra, porque muitas vezes o paciente não se acerta com o primeiro, para eu indicar meus pacientes para fazer esse ajuste de medicação. Eu preciso ter em mente, às vezes, nutris, psicopedagogos, preciso ter em mente profissionais de outras áreas que atendam meus pacientes. E é legal também que esses profissionais possam contar com a gente, possam indicar pacientes para nós. Quanto mais abertos nós tivermos para trocas, mais abertos muitas vezes esses profissionais também estão para continuar nos indicando pacientes. Onde é que eu acho esses profissionais para firmar parcerias? Muitas vezes sublocando os consultórios desses profissionais. Advogados muitas vezes é mais difícil de sublocar, assim, são salas diferentes, muitas vezes. Tem aqueles coworking, cada vez está mais comum, que daí são vários profissionais, muitas vezes até de outras áreas que não da saúde, mas são boas alternativas para quem está começando a engatinhar ali na clínica, está saindo da graduação. É uma alternativa porque sai mais barato do que montar um consultório, do que manter um consultório mensal com poucos pacientes, paga por hora muitas vezes, e conhece outras pessoas, cria relações, conhece outros profissionais, sublocar clínicas, muitas vezes de psiquiatras, tem psiquiatras que estão abertos a firmar parcerias de, me indica paciente, e muitas vezes sem esperar indicações de volta, porque tem muitos planos que, infelizmente, tem uma burocracia gigantesca para atender, e tem planos que não cobrem psicoterapia ainda. Então, tu dá teu cartãozinho na cara de pau mesmo. Tipo, ai, que saco, vou ter que incomodar lá o psiquiatra que trabalhava na instituição que eu fazia estágio. Vai mandar várias vezes, se for preciso, teu cartãozinho de visita, vai mandar ali informando que tu tá atendendo na clínica. Sim, porque os psiquiatras encaminham. Ele tem muito psiquiatra bem bacana, assim, hoje em dia. Eu acho que tá cada vez menos tendo uma rixa entre psicólogo e psiquiatra, que era algo que existia antigamente, e que ainda existe hoje em dia, mas acho que menos, e encaminham para nós, assim, e tinha uma época mais no início que eu fazia relação de onde vieram os meus pacientes. E a maioria dos meus pacientes tinha vindo de uma psiquiatra que eu tinha firmado parceria, assim, que eu sublocava a sala dela, e ela me indicava vários pacientes. Então, era a maior indicadora de pacientes, assim, para mim era a psiquiatra. Porque são profissionais, querendo ou não, que têm uma agenda extensa, porque atendem mensalmente, não atendem semanalmente como a gente. Então, vamos pensar que se atendem 30 horas por semana, ao invés de atenderem 30 pacientes, atendem 3 vezes 4, atendem 120 pacientes por mês. E geralmente os psiquiatras não atendem só isso, tem muitos que trabalham em internação, que fazem plantões e acabam indicando mais e mais pacientes. Então, façam parcerias. Psicólogos, a mesma coisa. Então, vale a pena sublocar. Claro, chega um momento em que não vale mais a pena sublocar. Daqui a pouco eu tô com um número X de pacientes, tem sublocações que são caras, não tá mais compensando, tá valendo a pena montar um consultório com um colega,
Montem um consultório de vocês também, arrisquem nesse ponto, assim, tô com um valor, tá valendo a pena, vou investir nisso, porque daí as parcerias já estão firmadas, já tem formas de sair de uma sublocação, de sair de um local que tu começou uma parceria legal, assim, e manter essa parceria mesmo saindo do ambiente físico, e tá tudo certo. Então, uma dica que eu dou para captar cliente é iniciar sublocando horários também. Uma coisa que é básico, assim, que muitas vezes a gente não se dá conta, é agradecer os colegas que encaminharam pacientes. Já, fulano, chegou um paciente que tu indicou, obrigada. Obrigada pela indicação, pela confiança. Informar quando a gente indica um paciente para fulano, fulano, te indiquei um paciente, espero que te procure. Porque isso mostra gratidão pela pessoa, querendo ou não, isso, a gente informar que a gente indicou, isso é coisa da minha cabeça, eu tirei da minha cabeça e geralmente funciona, dá um senso de, nossa, lembrou de mim, que legal, vou tentar daqui a pouco lembrar dele, é uma pessoa que eu poderia indicar um paciente, uma pessoa que eu confio, não sabia que confiava no meu trabalho, daqui a pouco vou ver se eu indico um paciente para ele também. E geralmente funciona. Então, é uma dica que eu dou para vocês que comigo, pelo menos, funcionou com colegas, assim, próximos meus que fazem isso também. Costumou funcionar também. Então, dica para vocês. A divulgação. Divulguem o trabalho de vocês. Aquilo de postar. Vocês não precisam fazer uma página profissional se vocês não quiserem. Mas, se vocês quiserem fazer, não é as pessoas postando e as pessoas falando, porque tem muito preconceito ainda com páginas profissionais no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não é preconceito das pessoas com, agora para ser psicólogo tem que virar blogueiro. É um meio de divulgação. Vocês podem usar essa ferramenta desde que se utilize de forma ética, desde que se utilize de uma forma bacana, assim, para transmitir conhecimento. A ciência é feita, inclusive, para ser transmitida para as pessoas mais leigas de uma forma clara, de uma forma simples. Utilizem a favor de vocês. Procurem ferramentas que possibilitem os pacientes terem acesso mais fácil. Tem o Google Ads, que é uma ferramenta de divulgação no Google, assim, para o nome de vocês aparecer com mais facilidade ali, quem procura. Tem todo um mecanismo ali que daí é legal vocês conversarem com alguém do marketing para entender o valor que vale a pena investir, o que precisa ter realmente para ter retorno. É uma ferramenta mais chatinha ali de colocar um investimento, mas é algo que o pessoal tem retorno, se faz de uma forma certinha, assim, bacana. Vocês podem fazer divulgação através de sites, vocês podem fazer divulgação através de cartões de visita, vocês podem fazer divulgação através do boca a boca mesmo, eu estou atendendo, se souber de pacientes, botando no grupo, muitas vezes, da família, dos amigos, do condomínio, no grupo, às vezes, do salão que vocês frequentam, no grupo dos amigos, do futebol. Tem formas de vocês fazerem essa divulgação também verbalmente, sem precisar das mídias digitais, e isso vai muito do perfil de cada um e também do público que vocês forem atender. Por exemplo, será que vale a pena eu focar só em mídias digitais se a maior parte do meu público for idosos? Idosos, pelo menos assim, os que passaram por mim, eles gostam muito das redes sociais, gostam, mas eles adoram um cartão de visita, eles pedem. Eu tenho um paciente que nem é tão idoso assim, que eu atendia no local que eu comecei a atender logo que eu me formei, que era uma instituição assim de atendimento para o plano de saúde, que daí também é uma forma de captar pacientes. Que na época que eu fazia, ele queria ter meu contato, assim, para qualquer coisa entrar em contato comigo. Ele disse, não tem um cartãozinho? Não bastava meu número, ele queria um cartãozinho de visita, que tivesse meu contato, que tivesse meu nome ali para ele guardar na carteira. Depois eu saí dessa instituição e ele queria retornar os atendimentos comigo e ele guardou o cartãozinho. Eu atendi ele nessa instituição, acho que por uns 8 meses.
depois eu saí, ele deve ter ficado uns 6 a 8 meses sem o atendimento, e ele entrou em contato comigo pelo cartãozinho que ele guardou na carteira. Então, é um público que ainda funciona os cartões de visita. Então, se o público de vocês for idosos, os cartões de visitas ainda funcionam. Mas se o público de vocês for, por exemplo, adolescentes, for adultos jovens, por exemplo, talvez os cartões de visita estejam mais em desuso. Porque realmente o pessoal hoje em dia, me manda pelo WhatsApp, vou entrar em contato pelo WhatsApp, vou olhar no Instagram, tu não tem uma página? Geralmente é essa forma que o pessoal procura mais. Eu lembro que na época que eu estava no iniciozinho, assim, da graduação, uma das coisas que se falava muito era a forma como o paciente entrava em contato com a gente. O paciente entra em contato por mensagem ou entra em contato por ligação? E isso era um indicativo de como poderia ser o paciente. Isso era uma avaliação se o paciente era mais retraído, se o paciente não era, como é. Hoje em dia, é a minoria dos pacientes que entra em contato por ligação. É até estranho quando o paciente liga para marcar. A maioria manda por WhatsApp. Então, isso também a gente vai se adaptando e vai vendo. Tendo em vista a quantidade de profissionais que a gente tem hoje no mercado, cada vez mais psicólogos se formam. Isso é ótimo, porque tem muito mercado. Eu acho que a pandemia saturou muito a saúde mental das pessoas, deu uma desequilibrada boa, assim, muita gente buscou por motivos péssimos, mas o pessoal olhou muito mais para a saúde mental, e isso foi uma consequência ruim, mas boa da pandemia, de olhar mais para a saúde mental, em função de todos os danos que vieram, assim, em função da pandemia. A gente precisa pensar no que a gente vai oferecer de diferente no nosso serviço. Se eu for divulgar meu serviço da forma como todo mundo divulga, talvez a gente vire mais do mesmo. Se eu for fazer o textinho padrão que todo mundo faz, se eu for fazer ali o mesmo videozinho falando as mesmas palavras, usando os mesmos termos que está todo mundo fazendo, eu vou ser só mais um ali no feed, por exemplo. Se eu for atender a mesma demanda que todo mundo atende, da mesma forma como todo mundo atende, se eu não for oferecer nenhum diferencial no meu atendimento, quando eu falo diferencial, é o acolhimento, é muitas vezes uma forma de receber os pacientes, o afeto mesmo que a gente pode oferecer para os pacientes não mantêm em terapia. Então, de vocês buscarem entender qual é o diferencial de vocês e oferecer e deixar claro isso para os pacientes. Por exemplo, na hora da divulgação em Instagram, tem uma colega minha que teve uma sacada sensacional no Instagram, que ela começou a tratar com humor sobre questões da psicologia. Então, ela trata com muita ética, muita responsabilidade ética, mas com memes, assim, que estão acontecendo na internet. Ela é muito ligeira para acompanhar os memes e trata a psicologia com base naquilo ali. Tem um ex-professor meu que pega muito filmes para dialogar com os filmes da psicologia. Vai muito da forma como o perfil de vocês também se encaixar para fazer todo esse processo. Não é forçar algo que não é natural para vocês de forma nenhuma. E a gente precisa lembrar muito uma questão: não vale divulgar valor de serviço. Eu tenho visto cada vez mais o pessoal divulgar valor de serviço, não cobro primeira sessão, faço valor social. A gente não pode usar o termo valor social, a gente pode usar o termo atendimento social, psicoterapia social, mas valor social a gente não pode usar na nossa divulgação. O termo valor não pode ser usado. Isso está no código de ética. Então, esses cuidados a gente precisa ter, assim, para a nossa preservação também. Uma pergunta, assim, que a gente se faz muito quando sai da graduação, eu vejo isso geral, isso muitas vezes demanda de terapia, assim, de pacientes que estão saindo da graduação, é quanto que eu devo cobrar pelo meu trabalho.
E a resposta é depende. Depende do trabalho que tu estiver prestando, depende da formação que tu tiver para prestar aquele trabalho, depende do quanto tu te sentir confortável para cobrar. Depende de onde tu estiver atendendo. Isso muitas vezes influencia também para quanto tu vai conseguir, inclusive não só querer cobrar pelo serviço que tu está prestando. É diferente tu abrir o teu atendimento no bairro mais nobre de Porto Alegre e tu abrir o teu atendimento no bairro mais vulnerável de Porto Alegre, tu não vai conseguir cobrar o mesmo valor. É diferente se tu for atender um indivíduo sozinho e se tu for atender uma família inteira. Vai cobrar valores diferentes. E o CFP, na verdade, tem uma planilha com valores, assim, a planilha, eu acho que tem uma página, talvez um pouquinho mais, com diversos serviços, desde avaliação, orientação profissional, psicoterapia, atendimento grupal, com diversas coisas, diversos serviços que ele traz um valor mínimo, um valor médio e um valor alto que tu pode cobrar por aquele serviço, assim, uma base, assim, para não que tu seja obrigado a cobrar aquele valor, mas é uma base que ele indica que seja cobrado com base no que os profissionais cobram, assim, e é o ideal que se cobre pelo serviço. Natália, mas é muito caro pagar R$180 por uma psicoterapia individual. Sim, nem todo mundo tem R$180 para pagar por semana numa psicoterapia individual. Muitos estudantes, inclusive, não têm isso para pagar por semana numa psicoterapia individual. E daí vai muito também da gente pensar no quanto a gente está disponível para flexibilizar valores para alguns pacientes, então fazer horários sociais para determinadas demandas, ter horários sociais de bom. Daqui a pouco eu quero ter horários sociais para estudantes, para daqui a pouco grupos com vulnerabilidades, por exemplo, para a população LGBT eu quero ter alguns horários, para a população negra eu quero ter alguns horários, eu quero ter alguns horários para a população de baixa renda. Então, a gente pode fazendo esse jogo, ou eu posso querer só ter alguns horários que eu dedico para pessoas que não podem pagar o meu valor integral. Eu, quando me formei, eu não me senti à vontade de cobrar o valor que o CRP estava indicando. E eu sou bem sincera quando eu falo isso. Porque a minha psicóloga, na época, não cobrava o valor que o CRP indicava, que o CFP indicava. E eu dizia, mas nem minha psicóloga cobra isso. E ela acho que ela tinha na época 10 anos de formada. Eu disse, como é que ela com 10 anos de formada não indica isso? Não cobra isso e eu vou cobrar. Vai ser um absurdo. Como é que eu vou falar isso para ela na sessão? Eu vou me sentir muito envergonhada. Era a sensação que me vinha. E eu tinha uma supervisora de estágio que puxava muito a minha orelha em função da questão da cobrança, assim, do valor. E ela dizia, Natália, é o teu trabalho? Tu tá estudando, olha, quanto vale o teu trabalho? E ela me fazia algumas perguntas, assim, quanto de dinheiro tu investiu, assim, nos teus estudos para poder atender os pacientes que tu estuda? Quantos estágios tu fez sem receber nenhum centavo para poder treinar para atender os pacientes da forma como tu tá atendendo hoje? Quantos livros tu leu para ter a técnica, para poder ter a teoria para atender da forma como tu atende? Quanto tempo tu dedica fora do tempo de sessão para conseguir manejar aqueles casos durante o período da sessão? Quanto financeiramente e até de tempo tu gasta em supervisão e em terapia para conseguir lidar com as demandas dos teus pacientes? Quais são os teus gastos para atender? Então, quanto que tu tá gastando em sublocação? Quanto que tu gasta em deslocamento? Quanto que tu gasta em anuidade do CRP? Quanto que tu gasta em imposto? Quanto que tu gasta com cada coisinha que tu precisa para atender? E coloca na ponta do lápis e vê se não vale realmente R$180, se não vale
realmente o valor que é indicado que tu cobre o teu serviço. Tinha pacientes na época que eu me formei que eu ia atender e que se eu colocasse assim na ponta do lápis o que eu pagava de deslocamento, o que eu pagava de sublocação, o que eu pagava às vezes de almoço para... Na verdade, às vezes eu ia atender um paciente, então era só deslocamento e sublocação. Às vezes eu saía de casa para atender e receber R$20. Às vezes não compensava toda a distância e todo o tempo que eu saía de casa para receber o valor que eu estava recebendo por estar cobrando muito pouco de determinado paciente ou outro. Tinha pacientes que eu cobrava tão pouco, porque daí teve uma época que eu flexibilizei muito, que essa minha supervisora, ela me deu um puxão de orelha, como assim? Como assim que tu tá cobrando só isso? Que eu pagava para atender. E daí a questão de, tá, eu quero ganhar experiência, é uma pessoa que está precisando de atendimento e não tem condições de pagar, e estou disponível para atender, não me dói doer, não me dói atender. Então, ok, eu quero atender, mas não estava recebendo para fazer isso. Vocês têm que avaliar tudo isso antes de começar a atender. Porque depois que começa é muito difícil, depois que o paciente está vinculado, que está evoluindo na terapia, é muito difícil a gente quebrar todo o processo, porque, tá, queria estar recebendo mais, não queria atender por esse valor. Então, são reflexões bem importantes. Daqui a pouco começa com um pouquinho, a gente precisa reajustar o valor anualmente. Vejo muito psicólogo que começa com valor e fica anos e anos com esse valor, sem reajustar. A gente precisa reajustar. Tem inflação todo ano, tem reajuste no mercado. Toda semana, se a gente vai, as coisas estão mais caras. Então, o nosso salário, entre aspas, assim, o nosso valor, precisa acompanhar em algum grau também as mudanças econômicas, na medida do possível, que a gente acaba tendo a nível de país e de mundo. Então, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Isso é um ponto que eu insisto bastante, que eu insisto muito, muito, muito com os meus pacientes que estão se formando na psico, que trazem essa dúvida com os pacientes que são psicólogos, muitas vezes. Acho que metade dos meus pacientes são psicólogos ou estudantes de psico, que é o grande público que a gente acaba atendendo. Eu insisto muito nessa questão do valor, de valorizar o próprio trabalho. Muitas vezes a gente não valoriza. E eu entendo que é uma profissão elitizada. E não tem problema a gente flexibilizar o valor para quem precisa. Mas tem gente que pode pagar nosso valor e que acaba não pagando por querer negociar. Tem gente que é muito bom de negociação. Então, vamos ficar alerta a isso também. Eu lembro que no início, eu sempre falava, meu valor é tanto, como que fica para ti? Nunca vai ficar bom. A gente sempre quer um descontinho, sempre que pode. Então, a maioria dos pacientes falavam, tipo, fica meio ruim. Tem como ser tanto? E sempre baixava um pouco mais. Quando eu parei de perguntar, grande parte dos pacientes pararam de pedir para flexibilizar, porque na época meu valor não estava tão alto. Hoje em dia também não está tão alto. Então, é de vocês pensarem até na forma como vocês estão informando o trabalho de vocês. O que eu estou oferecendo? É ter um pouquinho da questão do marketing na cabeça. O que eu estou oferecendo e como que eu estou oferecendo. Se a gente só falar nosso valor, é só o valor. A forma como a gente pergunta para os pacientes é uma coisa que eu aprendi na adolescência num curso de marketing que eu fiz, não sei nem porquê, que eu nunca fui muito das vendas, mas quanto tu pode gastar em terapia? Não é um gasto. A terapia é um investimento que a gente faz na nossa saúde mental. Quanto que tu pode investir por mês em terapia? Gostaria que tu pensasse isso, então, aquele paciente que pede para flexibilizar, eu vou pedir para tu pensar quanto que tu poderia investir por mês ou por semana em psicoterapia, para a gente conversar sobre a questão do valor, para ver se a gente consegue chegar ali num valor que fique confortável para os dois. Então,
vamos cuidar até a forma como a gente comunica o nosso valor. Uma dica também que eu deixo, assim, da minha experiência, da experiência de colegas, assim, que eu converso. Como organizar as finanças, como pegar tudo isso, assim, esse monte de paciente que a gente captou e organizar. Como vocês se sentirem melhores, na verdade. Então, vocês vão ver como que vocês se organizam melhor. Tem gente que prefere papel, prefere pegar aqueles livros caixas, prefere se organizar no computador. Tem gente que prefere contratar um contador e pagar o contador para fazer tudo. Tem gente que prefere ter uma secretária, um secretário para cuidar dessa parte mais prática. É a minoria dos psicólogos que tem, mas tem gente que prefere. E deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tenho colegas que durante a graduação falam contra trabalhar com planos de saúde porque o repasse para nós é baixo e que é preferível ter atendimentos gratuitos para baixa renda. Deixa eu ver aqui. Ela continua ali. Já eu entendo que muitas pessoas só conseguem terapia por contar com plano de saúde. Como conciliar isso? Pois é, eu tenho hoje em dia, assim, muita resistência com plano de saúde, porque é uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Os atendimentos por plano de saúde, geralmente, são atendimentos de meia hora. E isso, por si só, é a psicoterapia breve, isso limita muito o nosso atendimento. Os profissionais, no geral, que trabalham com plano de saúde, isso falo da minha experiência e de várias clínicas, assim, não só da que eu trabalhei, mas várias que eu vejo relatos de psicólogos, trabalham com alta demanda. Então, o que acontece é coloca o psicólogo a atender o dia inteiro, sem intervalo entre um paciente e outro. Então, coloca de meia em meia hora paciente, sem intervalo de 5 minutos entre um paciente e outro. Coloca 1 hora, muitas vezes de almoço, meia hora, como o psicólogo preferir, e vai a tarde inteira de novo. Tem clínicas que vão fazer um repasse proporcional dos planos, então, X% vai para o psicólogo, X% vai para a clínica, que daí até vai. E tem uma porcentagem de locais que dão um valor fixo para os psicólogos, e daí é um valor X por mês que paga. E daí tem seus prós e contras também, porque vai muito de como como é que eu vou dizer? Vai muito da frequência dos pacientes e de que tipo de planos estão sendo atendidos. Tem planos que pagam mais, então, às vezes, fica injusto esse repasse fixo sem uma porcentagem. A Eu acho que Luísa... a gente precisa muito... Tem sobre a plataforma Viva, né? Deixa eu ver, tentei me afiliar com 5 planos de saúde diferentes e eles me informaram que estão estourando os profissionais da psicologia conveniados. Planos, no geral, estão migrando para plataformas como Psicologia Viva. Sim, eu vi muita gente reclamar, assim, das plataformas, e eu concordo em certo grau, tá, gente? Em muitos graus, eu concordo com essa questão dos planos de saúde, só que, ao mesmo tempo, tem muitos pacientes que só têm acesso pelos planos, inclusive só sabem da psicoterapia porque os psiquiatras indicam pelo próprio plano de, tal lugar tem psicoterapia, busca psicoterapia por ali. Então, como que esses pacientes vão encontrar nós, psicólogos, por exemplo, que atenderíamos gratuitamente esses pacientes? Nós não podemos nem divulgar que o nosso serviço seria gratuito, porque isso não pode ser feito também. Então, a gente pode declarar atendimento social, mas daí atendimento social fica muito da interpretação da pessoa. Atendimento social pode ser um valor de R$80, tendo a base ali do CRP, pode ser um atendimento gratuito. R$80 para muita gente é um valor absurdo de caro no mês, e realmente é, tendo o contexto que a gente tem hoje do salário mínimo. Então, é super complicado, assim. E eu super entendo quem atende, viu, gente? Eu já atendi por plano e é uma forma, querendo ou não, de captar pacientes e de ter uma renda inicial, de ganhar experiência.
muitas vezes de vincular com pacientes. Tem pacientes de plano que não querem ser atendidos só meia hora, querem ter um atendimento mais completinho, que às vezes os planos limitam ali a questão de quantidade de sessões e que vão para o particular com a gente depois. Então, é uma forma de captar pacientes. Mas eu acho que mais do que brigar e não atender por planos, a classe como um todo deveria se juntar e brigar por um repasse, uma remuneração maior por parte dos planos, que é uma coisa que a medicina faz muito e que eu admiro horrores na medicina, e que por isso que a medicina recebe assim uma remuneração um pouco maior, um pouco não, bem maior, do que várias outras profissões acabam recebendo dos planos. O Thiago está com a mão levantada, pode falar, Thiago? Para colaborar um pouco também, Nath, eu tenho uma supervisora era de estágio, agora é de casos, que sempre falou assim, que a questão do plano ela não é contra também, mas ela sempre recomenda que tenha um período pré-determinado. Eu vou atender por plano, numa clínica, numa plataforma, 1 ano, por exemplo. Vou pegar experiência, vou conhecer outras pessoas, vou fazer um networking. Nesse meio tempo, eu vou me estruturar melhor para focar no particular ou planos que aceitem reembolso, por exemplo. Aí vem a questão do ISSQN, então a gente poder emitir um recibo, uma nota nesse sentido, para que o plano ressarça o cliente também, né? Então, acho que é uma possibilidade bem bacana. Então, concordo com vocês, tem muitas pessoas que só têm acesso ou conhecimento através de plano de saúde, mas nada impede de ser um tempo pré-determinado, até porque sempre vão ter profissionais que vão estar se formando e vão ir atendendo esse nicho. Então, é um ciclo que vai sempre renovando. Claro, com certeza. E concordo, assim, muito com isso que tu disse. É um mercado que está cheio de profissionais recém-formados. É uma forma da gente se manter no trabalho, conhecer, inclusive psiquiatras que daqui a pouco vão indicar por o particular. Vários dos psiquiatras que eu conheci atendendo para o plano, e hoje em dia trazem benefícios para o meu particular também. Então, é uma construção. Eu acho que mais do que brigar com um atendimento por plano e com colegas que atendem por plano, porque muitas vezes atendem também porque precisam de uma remuneração e não porque, eu estou me prostituindo na profissão, como eu escuto muitas vezes as pessoas falarem sobre quem opta por atender por um valor mais baixo ou atender por plano. É porque precisa de alguma renda. A gente precisa brigar com os planos e pedir uma remuneração maior, assim, se mobilizar enquanto classe mesmo e pedir um repasse maior para os planos. Acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. A Thaís fez um comentário ali também, eu acho, pensando em redução de danos para os pacientes, acho importante, porém algumas pessoas me passaram que tem planos que pedem um número X de atendimentos semanais. Tem metas, tem alguns planos, eu não sei muito bem como é que funciona essa questão das metas, mas eu sei que tem planos que têm metas e é bem uma questão que a gente poderia comparar, assim, bem comercial, assim, de metas para atingir de atendimentos, e isso fica complicado quando a gente está falando de psicoterapia, então acaba sobrecarregando muitas vezes os profissionais, e a gente tem que entender também o nosso limite, assim, de ver quanto que a gente vai conseguir atender de planos para, principalmente, a gente não se prejudicar ali nos nossos atendimentos, na qualidade do nosso trabalho. E pode chegar, sim, ao momento em que não me dei conta, me prejudiquei ali no meu trabalho, não tô dando conta, fui além do meu limite, faz parte, vai reduzindo. Olha, fala com a clínica, preciso encaminhar alguns pacientes, preciso reduzir horários, vou, a partir do mês que vem, a partir da próxima semana, já estou conversando com os pacientes e encaminhando para ir diminuindo essa demanda que foi além do que tu tá dando conta, assim. E isso na clínica particular a gente faz também. Bom, achei que ia dar conta de X pacientes, quando vi dava conta só de metade daquele X. Paciência, vamos aos pouquinhos encaminhando esses pacientes, vamos, conforme
for sendo possível, assim, se tiver no momento, claro, desses pacientes for dando alta. Alguns pacientes acontece de sair, seja por questões financeiras, seja por perda de vínculo, assim, acontece. É muito comum, assim, não se assustem. Pacientes marcam, não vão na primeira sessão, às vezes marcam, vão numa sessão, não vinculam, acontece. Não é pessoal, isso acontece com todo mundo. Então, não se assustem até com isso. Pacientes que muitas vezes entram em contato para marcar, tu responde tudo, não retornam. É super frustrante. Às vezes, um mês que, nossa, chegou 3 pacientes no início do mês. Daqui a pouco chegou no dia 15, parece que morreu. Não chega mais ninguém. Adianto para vocês, depois do dia 15, o que acontece? As pessoas começam a ficar sem dinheiro. Então, dificilmente as pessoas procuram ali iniciar a terapia do dia 15 em diante. Esperem até o início do mês, não vão desanimando de, não vai dar certo. Não, peraí. Vão se tranquilizando nesse sentido também de início do mês. Tem mais chances do pessoal buscar a terapia. Dezembro, janeiro e fevereiro são meses ruins no geral. O pessoal vai para a praia, quer gastar com viagem, não quer gastar com terapia. Eu brinco que dezembro, janeiro e fevereiro tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo, não precisa de terapia. Em março, o pessoal vai voltando, em abril as coisas vão se tranquilizando. E daí é por isso que eu trago até esse slide, assim, os próximos, de como organizar as finanças para a gente ter tranquilidade nesses meses também de dezembro, janeiro e fevereiro, para não se apavorar. Quando chega esse momento e os pacientes começam a tirar férias, nós também queremos tirar férias, porque nós precisamos tirar férias de tempos em tempos para não enlouquecer, não se sobrecarregar. A gente precisa e merece tirar férias. Então, vocês vão ver como vocês vão preferir se organizar. E eu gosto de usar algumas planilhas. Eu sou super do papel, minha agenda é em papel. Mas planilha, eu detesto preencher, mas eu gosto de me organizar em planilha. Essa planilha meu contador fez para questão de imposto, assim. Então, ele pede para eu preencher todo mês. E daí eu preencho. Ele vai lá e lança para o imposto de Carnê-Leão e SSQN. E daí é daqui que eu pago. Como é que eu preencho essa planilha? Eu preencho o nome completo do paciente ou o nome completo do pagante, que daí é a pessoa que vai pagar o imposto também, que vai declarar que pagou o valor da minha consulta, e coloco entre parênteses o nome completo do paciente que eu atendi e que essa pessoa pagou, o CPF do paciente e o CPF do pagante. Se o CPF do paciente for o mesmo do pagante, então eu não preciso colocar ali nas duas abinhas. A data da consulta, então, se o Joãozinho, por exemplo, consultou dia 1º, dia 8, depois lá no dia 15 e por aí em diante, eu vou colocar que o Joãozinho aqui, dia 1º, depois em outra linha, dia 8, em outra linha, dia 15 e por aí em diante. Cada um em uma. E o valor da consulta, eu vou colocar quanto que ele pagou em cada uma das consultas. Aqui onde está azulzinho, eu não faço nada. O Excel mesmo, ele calcula quanto que eu gerei de receita no mês, com base naquele monte de valor que eu coloquei ali na planilha. Não tá aparecendo a apresentação? Tá. Deve ser alguma coisa no teu aparelho, Adriano. Que para mim, pelo menos, tá. Às vezes, quem tá pelo celular, se vai para o lado, pode estar aparecendo algum colega, pode ir para algum outro lado e sair a apresentação. Pode ser isso. Natália, que tu falou que tinha uma partezinha azul, né? Ah, sim, são 3 zerinhos. Essa partezinha azul é que eu acho que o pessoal está se referindo que não está vendo. Eu também não vi. Eu acho que deve ser só isso. Tá. Tem o valor da consulta e em amarelinho do lado tem 3 zerinhos em azul, sabe?
Eu acho que vocês estavam esperando algo maior em azul. São os zeros só que estão em azul. Ali. Que daí são... Essa partezinha amarela, na verdade, que tem o escritinho só em azul, que esses zerinhos viram daí o valor do montante, assim, no mês, que daí é declarado ali no Carnê-Leão, e com base nesse valor, que daí é calculado ali quanto que a gente vai pagar de imposto. Isso tudo eu só preencho, mando para o contador que se entende com essa planilha depois. Caso vocês fossem preencher sozinhos, vocês iam pegar todos os dados daqui, iam voltar mais lá, iam voltar mais lá atrás, aqui, iam clicar aqui onde está Carnê-Leão, a gente tem essa linhazinha, iam entrar nesse site, iam lançar todas essas informações lá no sistema do Carnê-Leão para poder gerar a DARF para pagamento do Carnê-Leão. E daí, junto com isso, vocês têm que lançar também o que vocês tiveram de despesas no mês, com tudo que for dedutível do imposto de renda. Para controlar as minhas despesas, eu uso essa planilha que tem disponível na internet, que é daquele youtuber, o Primo Rico, que foi a planilha que eu mais me acertei, eu já usei várias, mas eu gosto dessa que eu consigo modificar e botar o que eu quero e o que eu não quero ter. Então, aqui eu coloco o salário, aqui onde está o salário do cônjuge, e eu colocava minha bolsa de pesquisa, por exemplo, do mestrado. Essa parte eu costumo deixar em branco. Então, aqui eu colocava meu salário, aqui quem, por exemplo, trabalha em 2 empregos, que nem a colega tinha perguntado mais no início, pode colocar trabalho, por exemplo, do hospital, trabalho no RH, pode colocar o salário para ter o valor ali organizado, que é uma planilha mais pessoal, somado com o profissional, onde junta os gastos todos. Aí coloca as despesas essenciais, que é aquilo que eu preciso gastar, eu não tenho muita opção. Eu preciso pagar daqui a pouco meu condomínio, meu aluguel, meu financiamento, eu preciso me transportar para atender meus pacientes, preciso me transportar para outros locais. O transporte que vocês usam para ir atender os pacientes de vocês, vocês podem deduzir do imposto de renda, só que vocês precisam ver, assim, com o contador de vocês, se vale a pena vocês deduzirem o transporte que vocês usam, porque tem uma base que é calculada que vocês vão precisar pensar, e isso o contador que vai fazer, não é a gente. A dedução do imposto, ela vai ser calculada com base no valor ali da despesa dedutível, com uma porcentagenzinha ali me fugiu um nome, mas ele não vai ser 100% dedutível. É uma porcentagem daquilo que é dedutível, do tipo de gasto dedutível. Então, dependendo do valor que vocês gastam em transporte, se não for um valor alto o suficiente para valer a pena incluir mais uma despesa dedutível, não vale a pena vocês reduzirem. Então, isso tudo é importante vocês conversarem com o contador para daqui a pouco, estou tentando me livrar de pagar mais imposto, incluindo despesas dedutíveis que realmente eu tenho de despesa, e estou pagando mais em função disso, porque não me dei conta, ou o meu contador não se deu conta disso. Então, vejam bem com o contador de vocês isso. Luz, água, internet, ali, empréstimo, saque, isso, estudos, vocês vão poder, ali, despesas não essenciais, eu não concordo, na minha planilha eu mudei, isso daqui é a planilha da internet mesmo, na minha planilha eu coloquei estudos como despesas essenciais, porque eu acho que no momento em que a gente está atendendo nossos pacientes, os estudos, a psicoterapia, viram despesas essenciais para nós, não são despesas não essenciais, então, alimentação, gastos extras que a gente tem, a mensalidade do celular, a gente coloca ali. E daí aqui nas reservas mensais, eu entro num ponto bem importante, que é o fundo de emergência. Nós, enquanto psicólogos autônomos, e daí falando de quem é autônomo mesmo,
nós não temos o fundo de garantia em caso de demissão, por exemplo. Se numa catástrofe muito grande, todos os pacientes nos abandonarem, se a gente adoecer e não puder mais trabalhar, daí a gente tem o INSS, mas a gente sabe que o INSS não cobre 100% do nosso salário, muitas vezes. Às vezes a gente precisou se afastar, não por uma doença nossa, mas às vezes por algo com algum familiar, algo que fugiu do nosso script. O ideal é a gente ter 12 meses do valor dos nossos gastos mensais. Ou seja, se a gente ganha 2.000 por mês, o ideal é que a gente tenha 2.000 vezes 12, 24.000 guardados numa reserva de emergência, onde vocês preferirem guardar, de preferência num local onde esse valor renda um pouquinho mais, para que vocês tenham maior segurança para passar o ano de vocês, épocas diferentes desse ano, por adversidades, sabendo que vocês não podem contar com um salário fixo no final do mês, não é todo mês que vocês vão ganhar 2.000, tem meses que vocês vão ganhar 1.500, tem meses que vocês vão ganhar 1.000, tem meses que vocês talvez ganhem 4.000, dependendo de como for aquele mês, dos pacientes que chegarem, dos pacientes que forem embora. Claro, é muito difícil mudar de 2 a 4.000. É difícil vocês ganharem, daqui a pouco, 8.000 no mês e no outro mês vocês estarem ganhando 4.000. Mas varia, às vezes varia. Tem um mês que tem 5 semanas. Então, um mês com 5 semanas, vocês ganham, no geral, quando os pacientes não desmarcam em função da 5ª semana, isso é bem comum também, vocês ganham uma sessão a mais de cada paciente. Ganham, vocês trabalham uma sessão a mais e recebem esse valor. Uma sessão a mais de cada paciente, então é mesmo que vocês recebem um pouquinho a mais. Então, ter esse valor guardadinho pode ser bem importante para a gente evitar um aperto maior financeiro, tanto em imprevistos quanto nesses meses que são previstos um aperto um pouquinho maior. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Claro, vocês não vão tirar esse valor do bolso e colocar numa reserva direto. Vocês vão começar, talvez, com R$100 nesse fundo de emergência, depois vocês vão colocando mais um pouquinho, até conseguir chegar nesse valor. Se conseguir chegar nesse valor imediatamente, é muito difícil chegar num valor alto, principalmente no início. Então, vamos aos pouquinhos tentando fazer uma reserva. O que vocês tiverem de reserva já ajuda nos imprevistos, considerando a nossa realidade. Lembrando, são dos gastos essenciais. Voltando aqui, despesas essenciais. É o que eu preciso gastar no mês, é o que eu tenho de conta. Mas eu tenho contas no meu cartão de crédito que eu tenho 10 parcelas para pagar. Entra aqui. Daí entra. Não é um gasto essencial, talvez tenha comprado uma roupa em 10 vezes, que não era essencial naquele momento, era um luxo, talvez uma roupa que tu não precisava, mas que tu quis comprar em 10 vezes. Mas entra aqui porque é um valor que tu vai precisar pagar. Então, tudo que tu tiver de gasto fixo no mês, a gente tenta colocar nesse cálculo para a gente ter esse montante. A gente sabe que a realidade não é todo mundo ter esse valor guardado, mas tudo que a gente puder fazer para ter, a gente faz para conseguir ter mais estabilidade. Coloquei os gastos assim essenciais para 2.000 para calcular mais fácil também, para não assustar o valor da reserva, mas a gente sabe que muitas vezes quem opta por ter um consultório particular, para quem está morando sozinho, esses gastos essenciais acabam sendo mais altos. Então, lembrem de calcular que vocês têm um consultório próprio para sustentar e uma casa. Vocês calculem esses gastos essenciais com base nessas duas coisas, não calculem só com base em um ou outro. Se conseguirem ter uma reserva separada para cada um dos dois, melhor. Quanto mais vocês conseguirem separar o que é dinheiro do consultório, o que é dinheiro de casa, mais organizada as finanças ficam. Saindo um pouquinho da parte financeira, a gente entra no contrato terapêutico. Paciente chegando,
como é que a gente recebe ele a nível de contrato? O CRP, ele não fala muito o que a gente precisa escrever no contrato terapêutico. Ele não obriga que a gente tenha, inclusive, um contrato terapêutico por escrito. Pode ser verbal, a gente pode fazer combinações verbais com os pacientes. Mas, pessoalmente, eu indico muito um contrato por escrito, porque muitas vezes os pacientes chegam mega ansiosos para a primeira sessão, e isso faz com que algumas mensagens que a gente conversa nas primeiras sessões não sejam tão bem registradas. Isso não é sacanagem dos pacientes com a gente, isso não é maldade, não é nada desse tipo. Muitas vezes é por ansiedade, é do momento que o paciente estava vivendo. Às vezes pode ser assim, em alguns momentos pode ser de malandragem, sim, mas na maioria dos casos não é. Então, a gente tem não necessariamente precisa ser algo que precisa ser assinado, mas que o paciente tenha um registro, que vocês possam enviar daqui a pouco por e-mail, que o paciente dê um ok que recebeu, isso já conta, que tu envie pelo WhatsApp, que o paciente dê um ok ali que recebeu, que fique firmado e que seja conversado também, não adianta só mandar e não conversar, isso eu acho mega, como é que eu vou dizer, mega impessoal, e eu acho que a terapia não dá para ser muito impessoal, melhor. Até dependendo da demanda que for atender, muitas vezes transtornos de personalidade, se a gente for atender. Quanto mais contratado for e quanto mais esclarecidas as coisas forem, melhor. Dependendo do perfil de paciente que a gente estiver atendendo, a gente precisa de tudo muito detalhadinho, muito organizado, para que seja terapêutico, para que o tratamento ande bem. Quando a gente for fazer um contrato, assim, se a gente optar fazer um contrato por escrito, a gente vai colocar os dados do psicólogo e do paciente, o valor que foi firmado, como vai funcionar a questão de reajuste, reajuste semestral, reajuste anual, as combinações sobre faltas com e sem aviso prévio. Tem psicólogos que cobram falta, tem psicólogos que não cobram falta. Como é que vocês vão fazer com os pacientes? Tem psicólogos que, depois de tantas faltas, encerram o tratamento. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão encerrar depois de tantas faltas? Isso é importante estar em contrato, se vocês forem fazer um contrato. Combinações sobre frequências e sessões. Sessões serão semanais? Serão quinzenais? Que dia e que horário vão acontecer as sessões? Contrato. E tudo que for pertinente ao tratamento do paciente. Tem pacientes que daqui a pouco são muito demandantes pelo WhatsApp. E a gente vai ter que colocar adendos no nosso contrato. Talvez fazer até novos contratos. Eu só vou responder o WhatsApp situações de urgência. Hoje, uma colega minha até veio conversar sobre uma demanda que ela tinha de um paciente que estava demandando muito no WhatsApp. O que eu faço? Bom, a gente precisa colocar um limite de que o WhatsApp é ali para uso do paciente, sim, se o psicólogo der essa abertura, nem todo psicólogo dá, e não é obrigado que o psicólogo dê, desde que não atenda casos graves, mas não é para chamar a todo momento, se não for uma situação que pede realmente que chame ou que o psicólogo tenha contratado que tá ok, pode me chamar, não me importa. E se daqui a pouco o psicólogo começa a ficar desconfortável com a frequência que o paciente está chamando, é importante que o psicólogo possa comunicar que a frequência está muito alta, que talvez seja importante fazer um ajuste de como se dará o contato entre ambos fora das sessões. Quais são os limites que serão estabelecidos entre paciente e terapeuta. Isso pode estar em contrato também. Isso pode estar em contrato previamente ou pode esperar acontecer alguma situação que precise estar em contrato. Prontuários, que é o terror de muita gente também. Os prontuários são documentos que devem ser armazenados em local seguro, visando a preservação da intimidade do paciente.
O prontuário pode ser feito de forma física ou virtual, e é diferente daquelas anotações que a gente faz no momento da sessão, muitas vezes, ou pós-sessão, que a gente relata bem, assim, para não esquecer, para conectar a história, para entender o que aconteceu na vida daquele paciente. É diferente daquilo. E a gente precisa armazenar as nossas anotações sobre o atendimento separado dos prontuários. Como que a gente vai preencher o prontuário? A gente vai preencher o prontuário com uma escrita muito boa, com termos técnicos, lembrando que o paciente pode pedir o prontuário a qualquer momento, que o psicólogo precisa, tem o dever de fornecer uma cópia do prontuário para o paciente, caso seja solicitado. Assim, a gente vai evitar, assim, para não dizer nunca, 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 usar termos pejorativos para se referir ao paciente ou aos acontecimentos da vida do paciente. Tem termos até que poderia se usar, teoricamente, no exame das funções mentais, como sedutor, manipulador, outros termos, assim, que trazem uma ideia mais de manipulação mesmo, assim, de características que não são tão desejáveis socialmente, que a gente pode colocar no prontuário. Não é errado colocar tecnicamente isso no prontuário, mas que a gente precisa avaliar se a gente quer colocar daquela forma no prontuário ou se existe alguma palavra melhor para a gente usar, considerando que o paciente pode ler aquelas informações e como que fica o nosso vínculo também com o paciente se aquilo for lido em determinado momento. Não é mentir no prontuário com medo que o paciente leia em algum momento. É usar palavras que sejam lidas de uma forma que não seja ofensiva para quem está lendo. E que, ao mesmo tempo, transmitam a ideia do prontuário, que é comunicar como é que está sendo conduzido o caso, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo com aquele caso e o que está acontecendo ali com aquele paciente. É um registro, é um documento. Um modelo que eu gosto bastante de preenchimento de prontuário, que eu vejo que é bem utilizado, assim, por psiquiatras, por psicólogos no geral, e eu acho que é o modelo mais organizadinho, assim, que tem para preencher. Não é um modelo que o CRP indica, o CFP. Não tem nenhum modelo, assim, que é indicado pelo CRP, pelo CFP. Até na época do estágio, eu fiz estágio numa clínica psiquiátrica. A minha supervisora chamou o CRP para dar uma orientação quanto aos prontuários, que era uma dúvida que a gente tinha. E eles falaram que a forma como a gente fazia, que era essa forma como a gente estava fazendo, que é o modelo SOC, estava ok. Então, é essa forma que eu trago para vocês. Subjetivo, que é uma breve descrição do conteúdo relatado pelo paciente. Por que uma breve descrição? Eu não vou contar a vida inteira do paciente. Quando eu estou em consultório particular, eu posso escrever com um pouquinho mais de detalhes do que o paciente me trouxe. Mas eu não preciso fazer um livro do que o paciente me trouxe naquela sessão. Eu vou falar, o paciente relata sobre sua vida amorosa, referindo conflitos com sua esposa, devido a questões financeiras. Ponto. Isso pode ser um subjetivo legal do prontuário. Não precisa ser algo extenso. Conflitos familiares com a esposa, assim, mais especificamente com a esposa, devido às dificuldades financeiras. O objetivo, um exame do estado mental do paciente. Então, o paciente tá como? Como que o paciente está se apresentando para mim mais objetivamente? O paciente está consciente? O paciente está lúcido? O paciente está sonolento? Como é que o paciente está? Geralmente, o paciente está lúcido. O paciente pode estar normalálico, pode estar taquilálico, depende. Como é que está em questões da fala, como é que está em questões do humor, como é que está... Eu tenho o objetivo na minha cabeça, então, ele está lúcido, como é que ele está quanto à orientação, orientado,
como é que tá quanto à vigilância, como é que ele tá quanto à tenacidade, como é que ele tá, como é que tá o humor, como é que tá o afeto dele, pode estar eutímico e o afeto pode estar modulado. Se ele tá eutímico, espera-se que o afeto esteja modulado. Se ele tá deprimido, o afeto pode estar congruente ou incongruente com o humor. Então, a gente precisa colocar esse conteúdo aqui no objetivo. Aqui no objetivo a gente pode colocar também como é que está a apresentação do paciente. O paciente está colaborativo, o paciente está resistente. No objetivo eu gosto de colocar, quando eu atendo dependente químico, se o paciente está... Qual a fase de motivação que o paciente está, qual o estágio de motivação. O paciente está contemplativo, o paciente está na manutenção, como é que o paciente está em relação a tal substância, daí verificar qual a substância, juízo crítico preservado, juízo crítico parcial, juízo crítico prejudicado em relação a quê, parcial em relação a quê, se for em relação a alguma coisa em específico, senão pode colocar só em contexto geral. A gente pode colocar conduta, pode não, a gente pode, na verdade, não é obrigado a fazer dessa forma. A gente coloca a conduta, então a conduta adotada por nós na sessão. Então, o que a gente fez com aquele paciente na sessão? A gente escolheu trabalhar de tal forma, por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu fiz na sessão com o paciente, hoje eu atendi um paciente novo, por exemplo, eu fiz anamnese com o paciente, eu acolhi e fiz anamnese. Com outra paciente, eu fiz muito mais acolhimento e fiz RPD junto em sessão. Com outros pacientes, eu vou fazer, por exemplo, seta descendente. Com outros pacientes, tem sessões que eu não vou fazer nada de técnica, eu vou só acolher. Tem sessões que a gente não vai usar técnica de alguma linha teórica, a gente vai usar a técnica da escuta, que é uma técnica que às vezes a gente não se dá conta que está usando. Então, a gente vai colocar a conduta que a gente tomou. Quem é de linhas, assim, que acaba dando tarefa de casa, eu sugiro, é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus prontuários, eu coloco um Tzinho a mais, então fica soft, e eu coloco o T de tarefa de casa. Eu não gosto de misturar a conduta com a tarefa, porque daí fica mais prático para eu olhar na sessão posterior, assim, o que eu dei de tarefa de casa para o paciente para conseguir cobrar a tarefa e rever com ele o que foi feito, o que precisa ser feito em conjunto daí na sessão. Perfeito. Já estou finalizando aqui. Eu acho que esse é o último slide. Deixa eu só confirmar. Sim. Então, tem alguns materiais que eu acho que pode facilitar bastante na clínica. Isso eu fui vendo depois, com o passar do tempo. É o carimbo. Tem que ter o nome completo, a profissão e o CRP de vocês. Quem quiser botar o CPF, pode colocar também, não tem problema. O bloco de folhas de receituário, que geralmente o tamanho é 14x20, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. O bloco de recibos, para vocês darem o recibo para os pacientes. Sobre os recibos também, tem muitas pessoas, assim, muitos psicólogos que eu vejo, hoje em dia não tanto, mas antes eu via bastante, que oferecem um valor do serviço com recibo e um valor do serviço sem o recibo. Isso não pode. O valor do serviço é X, independente se com ou sem recibo. Isso não é nem indicação do CFP ou do CRP. Isso é indicação de profissional autônomo. Eu não posso negar dar recibo para o meu paciente, porque eu estou prestando um serviço como profissional autônomo. Então, teoricamente, eu tenho que estar cadastrada como profissional autônoma, tenho que pagar todos os impostos e tenho o dever de fornecer recibo para os meus pacientes. O bloco de receituário eu utilizo bastante para dar declaração de comparecimento, para dar tarefa de casa.
geralmente mais para isso, declaração de comparecimento e tarefa de casa. E às vezes declaração de que o paciente está em psicoterapia. Só para isso. E a questão que fica é se dá para viver da clínica, assim, eu consigo me sustentar só da clínica? Sim, dá para conseguir, sim, se sustentar só da clínica. Tendo uma organização financeira, considerando que é um trabalho autônomo, e como qualquer trabalho autônomo tem épocas mais altas e épocas mais baixas do ano, e a gente precisa considerar isso para a nossa organização financeira, mas dá sim para ter uma rentabilidade legal na clínica, não é um horror, não é um pavor. Eu gosto muito da clínica, não era meu foco na época da graduação, eu morria de medo de trabalhar na clínica, e hoje eu tenho uma experiência bem legal. E eu não estou formada há muito tempo, eu estou formada há 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Então, digo para vocês que dá. Eu tenho visto vários colegas, acho que a maioria dos colegas que se formaram comigo hoje estão na clínica e estão tendo experiências legais, assim, pelo que relatam, pelo menos, com a clínica. É verdade, receituário também, quando solicitamos avaliação de outro profissional. Também. Hoje em dia dá para fazer essas questões até online, né? Mas para o presencial é sempre bom ter algum bloquinho. Tem aqueles blocos nas próprias papelarias, mas geralmente a gente gosta de ter ali um com o nosso nome, com os nossos dados, acaba ficando mais bonitinho para os pacientes receberem ali o nosso bloquinho, encaminhar para o trabalho, encaminhar para os outros profissionais também. E essa frase é uma frase até que a pessoa que me indicou até para essa palestra falou uma vez em aula, ela foi minha professora, e eu registrei muito, porque eu concordo que antes de ser um bom profissional, independente do nicho que nós estivermos, a gente precisa ser um excelente ser humano, porque isso transparece principalmente na clínica, ao meu ver. Os pacientes olham para a gente, e quem nunca aqui foi catar o seu psicólogo nas redes sociais, quem nunca foi curioso, assim, de querer saber onde o psicólogo passava as férias, se o psicólogo tinha filhos, quem nunca teve curiosidade ou quis saber um pouquinho mais sobre a pessoa que estava prestando o serviço ali de cuidar da sua saúde mental. Então, é legal que a gente consiga usar um pouquinho do nosso lado humano enquanto profissionais, e para isso a gente precisa trabalhar na gente o nosso lado humano também. Para isso existe a nossa terapia, existe a nossa supervisão. Então, eu deixo essa frase assim muito mais para a gente pensar que essas dicas que eu trouxe hoje para vocês, assim, que a gente foi pensando juntos ao longo da apresentação, são ótimas, eu acho que são super válidas, me ajudaram muito, e são dicas que eu fui construindo junto com outras pessoas, com professores, com colegas, com supervisores, até com materiais, assim, que eu fui encontrando, com contadores, inclusive, que nas questões do início não tinham o mínimo conhecimento, mas que tem uma parte de nós que é o nosso lado humano, e que é essa parte que a gente mais vai usar na clínica. Então, invistam nesse lado de vocês também. Acho que é o principal para que os pacientes fiquem. A gente capta os pacientes, nossos pacientes, para eles ficarem. A gente precisa ter algo ali que façam com que eles queiram ficar, realmente. Então, é a maior dica que eu acho que eu dou para vocês, é essa, última aqui. E é isso, gente. Agradeço super quem ficou até aqui. Eu acho que eu vou parar de apresentar para conseguir ver todo mundo. Isso, melhor. Então, muito obrigado pela tua fala, Nath. Foi, como é que eu vou te dizer, para os membros da Liga dar uma satisfação de que tudo que nós estudamos está no caminho certo, sabe? Então, é muito recompensador ver o quanto ela veio ao encontro da tua fala, e mais uma vez te agradecer. E aí, não sei, Manu, se nós tivemos mais alguma pergunta do chat, ou se alguém
quiser aproveitar esses 15 minutinhos finais que nós temos para fazer alguma pergunta, uma consideração a respeito. Mas, de certa forma, pelo que a gente tem falado, assim, e quando eu comecei a graduação, não era clínica meu objetivo, longe disso. Sempre foi a organizacional, pela minha experiência anterior. Mas, à medida que a gente vai, começa os estágios, com toda aquela questão, vai tendo contato com outro, a gente pensa, tá, vou provar dessa cachaça e vamos ver qual que é. E a gente acaba gostando, né? E tem uma questão muito, assim, que vai sempre da necessidade de cada um. Eu gostava muito da organizacional pela segurança que a gente tem, do regime CLT, todas essas questões, uma jornada de horário definida, mas ao mesmo tempo a clínica a gente consegue organizar, e ao mesmo tempo essa questão do imprevisível é bacana também. Mexe, dá um friozinho na barriga bom. E se a gente for comparar, claro, tirando questões de marketing digital, de produção de conteúdo, de cursos, coisas de plataforma, nas áreas mais tradicionais da psicologia, a clínica que tem o melhor custo-hora, né? Então, se a gente focar num trabalho bem feito, numa aliança terapêutica firme, forte, num vínculo bom, você tem resultado. Você consegue. Tem muita demanda, sim, as pessoas procuram, as pessoas querem. E é aquilo. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu brinco, eu me formei ontem, fazem 8 meses. E ainda eu estou definindo o meu modo de psicólogo, de atender. Porque, sim, tem a minha abordagem teórica, é meu guia, vou me basear nela, mas tem o jeito do Thiago de atender, o Thiago de acolher, de aplicar a técnica da tarefa de casa. Então, colocar a sua personalidade, senão, como a gente sempre falou, vai ser só mais um post no feed, então, ou vai ser mais um profissional no mercado. Uhum. Exatamente. Eu queria fazer um comentário também, quando tu fala sobre, e tu falou e frisou bastante, assim, sobre o cobrar na clínica, né? Como a gente estudou no nosso grupo também sobre isso, e o quanto nos faz refletir, né? Como nós devemos nos valorizar. E realmente, né, conforme tu foi falando, eu fui lembrando do que nós estudamos, o quanto de trabalho que a gente passou na graduação, estudos, provas, trabalhos, eu falando de mim, lágrimas, né? Choro, porque não tirei uma nota tão boa como eu gostaria, enfim. E depois da graduação, os estudos continuam, não tem como parar. Então, assim, tem supervisão de casos, né? Que tu gasta, realmente é combustível, tudo tu tem que colocar no papel. Então, o quanto realmente é importante a gente se valorizar, né? Não é só aquela coisa do, poxa, né? Eu quero ter mais experiência, então eu vou cobrar o que o plano de saúde está dizendo aí é R$12, né? Como alguns planos de saúde pagam, segundo uma colega nossa, ela diz que recebe R$12 por cada consulta, mesmo que seja meia hora. Eu acho, assim, um horror tu sair de casa para receber, né, um valor desses, né? Mas, então, assim, quando na tua fala, fez, assim, eu amadureci ainda mais esse pensamento do quanto a gente deve se valorizar. E a gente, quando a gente pensa, poxa, né, eu não vou atender fulano de tal, porque só pode pagar um valor, digamos que R$15, não é que a gente está desvalorizando a nossa classe, eu acho que a gente tem que se valorizar. Claro, depende de caso, depende do caso, óbvio, né? E também cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu até atendo paciente que eu não cobro, que foi no começo da pandemia,
e eu costumo dizer que é um dos meus melhores pacientes, que ele é excelente, e eu não sei se algum dia eu vou cobrar dele, porque ele ainda está desempregado, não sei quando é que ele vai, não vai, aliás, ele não vai conseguir emprego, porque ele é especial, enfim, mas assim, Natália, queria dizer assim, o quão importante foi a tua fala, sabe, para nos mostrar que tudo que nós estudamos para chegar nesse dia, a gente está aqui, né, te escutando, entendendo cada palavra que tu nos disse, foi importante, né? E aí eu deixo aqui novamente o meu muito obrigada pela tua disponibilidade, né? Tua disposição nesse horário, tá aqui conosco, né? Dividindo essa tua sabedoria, né, com nós. E era isso, deixar aqui o meu muito obrigada, a minha admiração muito grande, não te conhecia, né? Então fica aqui a minha admiração muito grande por ti, pela profissional que é e pelo que tu dividiu conosco do teu saber. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que aparece muito na terapia, assim, de psicólogos e de estudantes de psicologia, e eu concordo muito, assim, eu acho que a gente precisa avaliar como que a gente vai se sentir atendendo por determinados valores. Tem pessoas que eu me sinto à vontade de atender gratuitamente, que nem tu trouxe o caso desse paciente que tu gosta de atender, pelo que me parece, e não dói atender esse paciente. E talvez tivessem pacientes que, se tu atendesse gratuitamente, ia doer atender gratuitamente. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação também para ver o quanto alguns pacientes a gente precisa cobrar o valor cheio, porque demandam mais, porque são pacientes mais difíceis de atender, porque talvez são pacientes que vão nos acordar no meio da noite, no meio de uma crise, porque vão demandar mais do nosso tempo, mais do nosso emocional, mais da nossa disposição, mais horas de supervisão, talvez, que vai gerar mais gasto para nós. Então, isso tudo a gente precisa avaliar. Eu amo falar sobre esse tema, eu queria... Enquanto eu estava construindo esses slides, eu pensei, meu Deus do céu, a gente precisaria ter materiais sobre isso, porque eu acho que não tem, assim, eu procurei até na internet, será que não tem algum material pronto? Fica a dica para vocês, assim, eu tenho vontade também de construir, se vocês quiserem até fazer parceria para construir algo, eu sou super parceira, porque não tem material que oriente de uma forma mais clara, assim, quem está saindo da graduação, quem está trazendo... Quem tá querendo ir para a clínica, o pessoal não... O pessoal vai muito perdido. Eu fui muito perdida, então é muito complicado. Diga, Renata. Oi, pessoal, boa noite. Queria, na verdade, agradecer e dizer que estou muito feliz em vê-los. É um prazer enorme estar aqui. Eu espero não me emocionar, mas não consigo, é muito difícil. Parabenizar a Liga pela organização desse evento. Natália, muito obrigada. Tudo que tu falou fez muito sentido e me lembro ainda, também logo recém-formada, o quanto um evento como esse me ajudou a pensar várias coisas que realmente na graduação a gente não se prepara, porque não dá tempo. Não vamos culpar as nossas graduações. Em 5 anos eles têm muito a nos ensinar e depois a gente tem que realmente procurar fora, e que bom, né, que a sociedade aqui a gente consegue também proporcionar esses espaços, como a Liga, né, o tempo de estudo deles, esse tipo de evento, porque realmente faz muita diferença e é muita informação, né, a gente não tem essa dimensão e são muitos detalhes, mas dá tudo certo, né, então achei muito legal tudo que tu trouxe, assim, né, eu sempre digo para eles, eu tinha mais contato com a Liga antes, que tudo começa agora, né? Então, assim, esse contato contigo, tu nos conhecendo, né? A gente também transitando com os profissionais, com pessoas que estão estudando, isso também vai fazendo uma rede bem importante. Então, agradecer, né, em nome da sociedade, a tua vinda, né? O aceite aí do convite tão especial que a Liga fez para ti. Muito obrigada. As portas estão abertas para ti, né? Se tu quiser retornar, né? Sempre que tu tiver interesse.
e deixar um beijo para todos, né? Para os meus queridos da Liga, né? Os que eu já conheço, os novos, né? Que eu estou vendo hoje, estou conhecendo hoje. Então, que bom tê-los aqui e agradecer também quem está aí participando desse evento tão bacana, tá bem? Parabéns, pessoal. A Renata, atual diretora científica da sociedade, ex-coordenadora da Liga até o final do ano passado, então a gente tem um carinho enorme por ela. Muito do que nós fazemos hoje é a continuidade de um trabalho dela, que veio desde da entrada minha da Mercedes, somos os mais antigos atualmente, lá em maio de 2020, logo no início da pandemia. Então, sim, agradecer a tua parceria, da sociedade, por dar sempre o apoio para a gente, então, desde as questões, em tudo que a gente sempre solicitou. A Natália, assim, suspeito de falar pelo aceite do nosso convite, desde a indicação da Letícia até o contato que a extensão fez contigo. Agradecer por essa noite maravilhosa que foi. Tenho certeza que foi muito esclarecedora. Para nós é muito reconfortante saber que o pessoal gostou, que elogiou também. Então, dá aquele gostinho melhor no final de trabalho feito e muito bem feito. Sobre a tua sugestão da construção de um material, a Luísa Brasil está aí como nossa representante da Comissão de Produção Científica. A gente já tinha pensado em algo em algumas reuniões da Liga, mas é bom ter mais esse outro sugestão e insight por aí. E, Manu, tu tem uma pergunta, tinha uma pergunta para fazer para a Natália, vou deixar tu fazer, não vou te podar. Não, eu acho que é algo legal, assim, pela experiência que a Natália tem em clínica e dá um norte, assim, para a gente que está começando, porque a gente iniciou agora nesse boom de atendimento online, né? Diferente de quem estava antes, que começou mais no presencial e agora a gente está mais no online. Se ainda vale a pena, assim, a gente se voltar para o atendimento presencial, se a gente ir atrás de sala para sublocar, se a gente ainda divulga, porque a gente estava conversando na Liga, inclusive, que tem profissionais que nem falam que atende presencial, que deixam só realmente online, caso algum paciente queira muito que traga, aí sim vai atrás. Então, mais para dar um norte, assim, para gente. Eu tenho tido bastante procura agora, assim, os últimos pacientes que chegaram, pediram por atendimento presencial, até as indicações foram, olha, tô em grupos, assim, de psicólogos que eu tenho, preciso de alguém que esteja atendendo presencial. Então, com esse retorno, eu tenho visto que tem alguns pacientes que estão procurando pelo atendimento presencial. Não indico que quem não está tendo uma grande demanda de paciente para presencial agora já comece construindo uma sala, mas comece sublocando daqui a pouco salas, que comece testando como é que vai ser alguns horários, e ver como é que vai ser a adaptação desses pacientes também, como que vai se sentir atendendo presencial, porque querendo ou não, é uma readaptação para nós também nesse retorno, e faça um teste. Vai chegar um momento, talvez, que vai ver que não está compensando pagar a sublocação e que vale mais a pena se juntar com um ou com dois colegas e alugar uma sala, ou alugar uma sala sozinha mesmo. Eu acho que vale o teste. Eu sou super a favor, assim, a menos que já tenha um espaço que seja teu, assim, que não tem que pagar aluguel e que vale a pena investir já num consultório próprio. Acho que a sublocação é algo que dá muita possibilidade sem ter um investimento financeiro grande, assim, de início. Acho que vale, sim. É uma coisa que a gente tem conversado muito, assim, tipo, há quem diga que o atendimento online já está saturando um pouco, as pessoas com a normalidade vão ter a tendência de voltar cada vez mais presencial, tem pessoas que preferem, por uma questão de segurança, gostam do deslocamento, tanto de ida quanto de vinda do consultório, por algumas questões, outros já preferem o online, eu sou um que permanecerei eternamente no online, porque é uma coisa que eu super me adaptei bem, mas vai sempre na individualidade de cada um. E bom, que essas questões a gente pôde trazer, esclarecer hoje. Não sei se alguém mais tem alguma questão, alguém queira dividir alguma coisa conosco. Tem mercado para todas as modalidades, assim, até pela idade. Tem muitos pacientes que moram em locais muito pequenos ou com acústica muito ruim para fazer atendimento online.
Então, muitas vezes atender o presencial é um diferencial do teu trabalho. Então, vale a pena. Às vezes, local, assim, ver onde é que vale a pena. Indico sempre, assim, cuidem a questão de transporte. Muito eu atendi, assim, atendia um paciente a cada dia, então gastava em transporte, depois ia ver quanto eu estava gastando em transporte, era um absurdo. Então, tentem concentrar em turnos ou em dias, às vezes vocês conseguem até mais barato, se pegam turnos ou dias fechados na sublocação. Então, são dicas, assim, que eu dou para quem for sublocar, para não se prejudicarem financeiramente, às vezes por quererem comportar os pacientes em dias diferentes, para fecharem horários. Hoje em dia, eu só ofereço horário presencial para os pacientes nas terças e nas quintas. Bom, eu tenho horário terça e quinta. Se quiser na quarta, eu não tenho horário presencial. Daí teria que ser online, senão eu encaminho, porque não vale a pena financeiramente para mim vir no consultório na quarta-feira para atender um paciente presencial. Então, são ajustes que a gente vai fazendo, mas vale a pena. Muito bacana isso. Eu e a Mercedes, nós temos a mesma organização. Tem o dia do online, tem o dia do presencial, e nós conseguimos esse movimento muito melhor na virada do ano. Então, vai férias, Eu aí também. volta, nós conseguimos organizar. Porque senão era 9, um online, e vem o presencial, já era o online, e depois a uma era presencial. Então, ficava andando, passeando de carro para um lado para o outro. Uhum. Então, conseguimos organizar isso de uma maneira melhor, assim. Então, tranquilo. Claro. Gente, pelo horário, Natália, te agradecer novamente pelo aceite do nosso convite. Foi um prazer enorme ter tu aqui conosco nessa noite. Tenho certeza que... E, pessoal, se alguém tiver com alguma dúvida, alguma coisa, podem procurar a sociedade também, a gente passa para a Natália, ela disponibilizou o e-mail dela também. Tem meu e-mail, tem meu telefone, podem ficar bem à vontade para entrar em contato, qualquer coisa. Vou passar o material para vocês. Eu acho que eu passo para a Alice ali, daí ela encaminha. Tem os links ali, eu tentei ajeitar de uma forma que ficasse fácil para vocês acessarem. Então, qualquer dúvida também sobre o material, fiquem bem à vontade. Perfeito. Um avisinho sobre o final, sobre o certificado. Então, vai ser enviado em aproximadamente 20 dias para ir pelo e-mail cadastrado no Simpla, né? Então, depois eu vejo com a Rê, mas ela já está aqui. Sobre o material, a gente pode enviar junto com o certificado, Rê. O que tu acha? Sim, podemos enviar com o certificado, só a gente não consegue anexar o certificado vai pelo Simpla, e como tem o material da Natália, a gente vai enviar pela secretaria, pelo mesmo e-mail cadastrado pelo Simpla, tá? E bem importante lembrar, tem uma pesquisa de satisfação lá, criada pelo Thiago. Então, né, respondam para nós lá, né? Por favor, né, para a gente poder ver como vocês avaliam o evento, brincadeiras à parte, mas sim, foi o Thiago e a Melina que construíram, né? A Melina construiu, o Thiago editou, e aí ficou tudo certo. Para a gente também saber quais são os temas de interesses de vocês, o que vocês querem estar tendo de curso, avaliar esse evento da Liga. Então, para a gente também estar aprimorando as nossas atividades, tá bem? Então, vai junto com o link, o material da Natália. Isso. E acompanhe o Instagram da Sociedade. Nos próximos dias vai sair a agenda do mês de abril. Então, tem eventos muito bons por aí. E assim, gente, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Nath, em especial, a Liga, grupo maravilhoso, pela parceria nesse período. Sem todos, certamente não seria possível a realização dessa noite de hoje. Tá? Um abração para todo mundo. Gente, super obrigada. Qualquer coisa, chamem. Pode deixar.